Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Rafael Pedrosa Oliveira, que perguntou o que é o Zero Clearance e para que ele serve. Então, antes de começar a falar sobre o Zero Clearance, ou aproveitando que eu vou falar sobre o que é, muito obrigado às nossas amigas Fernanda Sanino e Letícia Piagentini, e esse obrigado vai porque a Letícia forneceu para mim os nomes em português do tal do Zero Clearance. É o famoso Zero Cearense ou Zé Clarencio. E quem é? É esse cara aqui, ó. Essa pecinha aqui, esse anteparo, que é usado em serras circulares de bancada, certo? Aliás, não só as de bancada, algumas estacionárias também tem, para cumprir algumas funções. Nós vamos então falar de quais são essas funções para que vocês entendam por que o Zero Clearance é tão importante. Então, por que o Zero Clearance, aliás, vamos chamar de anteparo, né? Se eu lembrar, eu vou chamar de anteparo, prometo. Por que o anteparo é tão importante? Porque ele cumpre, pessoal, três funções. Primeira função, quando a gente vai fazer o corte, o disco de serra está aqui, vocês vão ver ele aparecer aqui, vou mostrar já já. Ele calça as fibras que vão ser cortadas, certo? Então, a parte de trás da madeira que eu vou cortar está apoiada aqui. Na hora que o disco de serra passa, os dentes passam, ao invés dele estilhaçar as fibras, ele corta as fibras porque elas estão apoiadas aqui. Primeira função. Segunda função do Zero Clearance, anteparo. Ele impede que que haja tráfego de material para dentro da máquina e para fora da máquina. Por que isso é bom? Se você está fazendo o corte de uma pecinha estreitinha e se tiver esse baita buraco aqui, a peça cai lá dentro. Se tem o Zero Clearance, o anteparo, ela não cai lá. Por outro lado, se você está fazendo um corte qualquer e a caixa da máquina está cheia de pó, e mesmo que não esteja, a máquina fica jogando o pó que está aqui embaixo, aqui para cima, certo? Tendo o anteparo, isso não acontece. Então, segunda função, impedir tráfego do material daqui para lá e de lá para cá. Terceira função, ele ajuda a reduzir o barulho da máquina. Por quê? Se eu tenho um vão aqui, o som fica transitando, então todo o barulho que está acontecendo fica saindo para cá. Se tem um Zero Clearance, ele tapa esse buraco, então o tráfego de barulho é menor e reduz o ruído. Vamos falar agora sobre como fazer o nosso anteparo, certo? Então, se a sua máquina está sem um anteparo, você vai copiar o formato, vai ver quais são as posições das furações. Se ela está com anteparo, mas ele está gasto, você vai copiar esse formato direto do anteparo para cima de uma chapa, de um material com a mesma espessura. É importante que tenha a mesma espessura do rebaixo no qual o anteparo é instalado. Então vai copiar o formato, vai copiar as furações, porque você vai ter que parafusar o anteparo na sua máquina, certo? E feito isso, copiado o formato, copiado as furações, você vai instalar na sua máquina. Aqui eu vou simular como se eu estivesse fazendo isso na sua máquina, uma serra circular de bancada. Muito bem. Eu vou pegar aqui um rascunho de Zero Clearance e vou colar uma fita para juntar os dois. E vou explicar por que eu vou fazer isso já já. Muito bem. Função desse Zero Clearance rascunho que eu coloquei por cima do meu. Garantir que quando o disco de serra suba, o material do meu Zero Clearance esteja apoiado e eu tenha a superfície gerada ali entre o disco de serra e o Zero Clearance, o anteparo, a mais lisa possível, certo? Para que eu não levante o material e fique uma superfície a mais plana possível. Então vamos fazer o corte. A peça aqui está segura, presa para não se mexer, e eu ainda vou usar esse empurrador para garantir que ela não se mexa mesmo. O disco de serra está baixado, eu vou subi-lo progressivamente.
Vejam aqui o rasgo feito. O disco de serra vai surgir aqui e não vai haver espaço entre o disco de serra e o anteparo. Perfeito? Muito bem. Feito um anteparo para a serra circular de bancada, como é que a gente faz anteparo para esquadrejadeira? Para ter quase as mesmas funções. Bem, no caso da esquadrejadeira, que é uma máquina que tem mesa móvel, você vai ter que fazer, a princípio, dois tipos de anteparo. Um para cortes transversais e um para cortes longitudinais. Vamos explicar primeiro o do corte transversal. Você vai conseguir um material de pouca espessura, firme. No caso aqui eu tenho uma placa de Eucatex, certo? Vai colocar um pouquinho à direita da sua serra, né? Direita no caso, porque aqui a mesa móvel está à esquerda, né? Então, colocar um pouquinho para cá, à direita dela, alinhar aqui com a guia transversal e você vai prender com grampo muito bem preso, tá? Garantir que a peça não se moveu. Eu costumo usar 2 grampos para garantir que ela não se mova mesmo e você vai entender o porquê, já já. Então, prendi aqui. E aí, a gente faz um corte ao longo do meu anteparo. Quando eu faço isso, tá? E vejam, eu mantive a placa de Eucatex contra a mesa para garantir a posição dela. Qual foi o objetivo de fazer esse corte? Garantir que o anteparo não se mexa em relação ao disco de serra e que eu tenha a maior proximidade possível entre o anteparo e o disco. Com isso eu consigo duas coisas. Primeiro, quando eu for fazer um corte transversal, as minhas fibras vão estar apoiadas e a chance de eu ter o estilhaçamento é muito menor. Segundo ganho que eu tenho, importantíssimo, essa linha, essa reta, ela corresponde precisamente ao caminho que o disco de serra vai fazer em relação à minha peça, ou pelo contrário, que a minha peça vai fazer em relação ao disco de serra. Então, se eu tiver que estabelecer qualquer operação de usinagem, qualquer operação de corte transversal, em que eu conheça o início e o fim da minha peça, do meu corte, basta eu fixar a peça aqui, seguindo esta linha de corte. Ou seja, vou cortar uma peça no comprimento, por exemplo, eu meço o comprimento exatamente daqui. Eu chego, por exemplo, eu quero uma peça de 400 milímetros. Eu alinho aqui os 400 exatamente com a aresta do meu anteparo, venho aqui, trago o meu batente. Então, esta linha, ela me dá o caminho que a serra vai percorrer em relação à minha peça, tá? Eu sei que a serra está paradinha, tá? Mas a gente está falando de movimento relativo. Ou seja, é a peça que se move em relação ao disco de serra ou vice-versa. Então, eu tenho os dois ganhos. Estou calçando o corte, calçando a madeira para ela não estilhaçar, e eu sei exatamente onde o disco de serra vai passar, e aí isso me permite, por exemplo, estabelecer um comprimento ou fazer um corte inclinado, sabendo direitinho onde começa e onde termina. Então, nesse caso, o anteparo é uma ferramenta fundamental. Falamos então do corte transversal. Agora a gente vai falar do corte longitudinal. Para fazer o anteparo, né, o zero clearance, para cortes longitudinais, você vai ter que usar uma outra estratégia. No caso da esquadrejadeira, porque ela não tem o zero clearance fixo na máquina, certo? Então o que você vai fazer? Corte longitudinal, você vai travar a mesa, vou fazer isso aqui na máquina que nós estamos usando, certo? Baixar aqui a guia, como se eu fosse fazer um corte longitudinal. Você vai estabelecer aqui a largura de corte que você quer, um X qualquer, certo? Vai baixar no disco de serra e você vai pegar um pedaço de Eucatex que tenha
este comprimento aqui. No caso eu estou sem aqui, mas vamos dizer que fosse algo assim, ó. Um aqui, outro aqui. Se aqui fosse um pedaço só, certo? Você vai prender com grampo, se a peça tiver área para passar aqui, certo? Se você conseguir prender com grampo. Se você não conseguir prender com grampo, você vai colocar uma fita dupla face aqui e aqui e colar a peça, tá? A gente está supondo que você tem, qualquer que seja o motivo, a necessidade de usar um anteparo, um zero clearance. Ou a peça é muito fininha, pode cair no buraco, ou você quer um corte ultra limpo, mesmo sabendo que nos cortes longitudinais é muito difícil ter estilhaçamento, né? Qualquer que seja o motivo, não importa qual, você precisou do zero clearance. Se não tem como você prender com grampo, fita dupla face, cola o anteparo aqui e segue a vida. Aí sobe o disco de serra, faz o corte, acabou. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?